Fala meu povo, bora para mais uma tier list muito especial, tier list de todos os KZs que eu já ouvi. Cara, eu já fiz esse vídeo, mas ele foi feito um ano atrás e quem conhece a KZ sabe que em um ano eles lançam muitos modelos, então nada mais justo do que atualizar essa tier list. Como funciona essa tier list, cara? Ela é única e exclusivamente baseada no método científico da minha opinião, então você pode discordar ou não, mas claro, aqui eu vou deixar a minha opinião sobre todos os fones que eu testei e eu vou considerar os seguintes fatores. Som para músicas, não estou considerando para jogos e não estou considerando para retorno de palco porque eu não sou músico. Conforto e construção e, obviamente, o preço. Então, vamos supor que eu pegue aqui um fone de R$100 da KZ. Eu vou cogitar, pô, eu compraria esse fone, a construção é boa, o conforto é bom, o som é bom, eu cogitaria comprar ele. E baseado nisso, na escolha de compra que eu faria, eu vou ranquear ele do S ao D. Esses são os fones supremos da KZ, os melhores fones da KZ, seja por conforto, construção ou custo-benefício excelente, são os fones que eu mais recomendaria para qualquer um comprar. São ótimos fones, são fones que se você já tem, cara, você tá muito bem servido. Se aparecerem numa promoção muito boa, você tá muito bem servido. Ou em casos situacionais, por exemplo, você quer um fone com muito grave e esse fone atende, ele pode subir para S ou até acima dos S. Eles são fones com muito potencial ainda. B, são fones bons, são fones que se você já tem, você tem um ótimo fone em mãos. São fones que se você achar em promoção ou alguém vendendo próximo da sua cidade ainda compensa pegar, mas ainda assim vão ficar abaixo do A e do S, obviamente. C são fones medianos, fones medíocres que eu não recomendaria, a não ser num caso muito situacional. E D são fones que eu não recomendaria de jeito nenhum. Sem mais delongas, bora começar, tá organizado de forma randômica aqui. E começamos com o KZ Crinacle ZX Pro. Cara, o ZX Pro é o fone favorito de muita gente, porém eu não gosto do ZX Pro. Eu vou colocar ele aqui no C, talvez você se decepcione já no começo da tier list, mas tudo bem, é a vida. Por que que eu não gosto tanto do ZX Pro? Seguinte, para os meus ouvidos ele não é tão confortável. Ele é um fone caro, no seu lançamento custava mais de R$200 e para KZ R$200 você já compra fone muito bom, na minha opinião. E o maior problema está nos médios, cara. Eu não gosto dos médios do ZX Pro, eu acho médios, as vozes, principalmente guitarras, muito secas, muito para frente, fica um fone agressivo. É um fone que, na minha opinião, é um pouco áspero. Então eu não curto muito o ZX Pro, mas eu entendo quem curte. O próximo da lista é o próprio ZX, né? O ZX não Pro. E ele vai pro B. E o interessante é que o ZX, ninguém fala do ZX, só que o que pega? O ZX é muito mais barato, em promoções ele custa cerca de R$100 abaixo do ZX Pro. Eu já encontrei o ZX por R$70, R$60 em promoções, o que é um preço muito bom. O equilíbrio tonal dele é bom, na minha opinião é inclusive melhor que do ZX Pro. Eu acho ele um fone mais sossegado de se ouvir por mais horas. E o conforto também é melhor. Então pra mim, na verdade, deveria ser invertido. O ZX deveria ser o ZX Pro e o ZX Pro deveria ser o ZX. Bom, o próximo é um clássico, ZS10 Pro. Cara, ZS10 Pro eu fico bem dividido entre colocar em S e A, mas eu vou colocar no S. O ZS10 Pro acho que é o fone mais famoso da KZ, é o fone que mais vendeu da KZ junto com o ZSN Pro. Já é um clássico da audiofilia, já é um clássico do mercado chinês. E para mim ele exemplifica muito bem a sonoridade da KZ. Tem graves fortes, com bastante impacto, mas muito bem controlados. Agudos muito detalhados, cara, com uma espacialidade muito boa, um recorte que você não esperaria para a faixa de preço do fone e para quando ele foi lançado. E médios com muita energia, cara, guitarras com muita energia, vozes. É um fone muito agitado, muito enérgico, um fone que transparece a música com bastante vivacidade. Pode ser cansativo, potencialmente cansativo, tá? Mas é um ótimo fone para quem gosta da sonoridade da KZ, que é uma sonoridade energética. Então é o primeiro S da lista. Atualmente em promoções ele custa uns R$120, o que é um ótimo preço, tá? Em seguida temos os S10 Pro X, né?
Cara, os S10 Pro X veio em tese para substituir os S10 Pro, mas eu ouvi ambos lado a lado e achei ambos muito similares, cara. Os S10 Pro X é melhor, na minha opinião. Ele tem um pouquinho menos de agudos, é um pouquinho menos áspero. Em alguns momentos os S10 Pro se passa e os S10 Pro X não. Porém, os S10 Pro X hoje em dia é bem mais caro que os S10 Pro e por isso eu vou colocar ele no A. A construção é a mesma, o som é quase o mesmo e você tem uma melhora evidente, mas você tem um preço também evidente a mais. Então, os S10 Pro X para mim é um A. Em seguida temos o KZ ES-X, cara. Esse fone é muito maneiro, velho, porque primeiro que a construção dele é diferente de tudo que tá aqui, o faceplate dele é de um metal com umas ranhuras ali. Cara, é show de bola, é um trabalho bem interessante que a KZ fez com esse fone em construção. E a sonoridade dele também é bem diferente, cara. Ele é um fone com muito grave, velho. Ele é um caminhãozinho de grave, mas é uma delícia porque nos médios e agudos ele não tem aspereza. A maioria dos fones aqui da KZ são fones gravudos, mas também são fones com muitos agudos. E o ES-X resolve isso, ele é um fone gravudo pra caramba, só que sem agudos e médios afiados. Então, cara, eu acho que isso aqui é o que muita gente estava esperando da KZ, muita gente reclama, pô, a KZ é legal, mas tem muito agudo. E para quem acha isso, o ES-X é excepcional. Fico dividido entre colocar em A e em S, porque é o seguinte, ele tem muito grave. Eu particularmente acho que para alguns gêneros musicais essa quantidade de grave dele atrapalha, principalmente para um metal mais agitado, então eu vou colocar ele no A. Mas, lembra que eu falei que os fones do A são situacionais? Aqui entra a particularidade do ES-X. Se você é um cara que é grave pra caramba, ele sobe pro S e inclusive passa muitos fones aqui do S. Então tenha isso em mente. Em seguida temos um Pokémon raro aqui, cara, o KZ S7. Eu acho que é um fone que quase ninguém ouviu. Provavelmente é um fone que quase ninguém ouviu falar. A KZ lançou os S7 depois dos S10 Pro, se eu não me engano. Não, depois dos S10. E os S7, cara, foi um fone sensacional da KZ. Todo mundo elogiou. Eu elogiei muito na época, gostei pra caramba do fone. A construção é primorosa pra caramba, ele imita o Campfire Audio Andromeda, igual os S6, é todo em metal. E a sonoridade é a seguinte, ele é um paredão de graves com muitos subgraves, muita força, muito impacto, médios com muito corpo, agudos ainda assim bem vivos, uma sonoridade bem interessante realmente, com um palco bem aberto. Mas a KZ descontinuou o fone, cara, um dos melhores fones já feitos pela KZ, a KZ descontinuou. Cara, é um fone que vai no S. Se você conseguir achar ele barato, eu digo barato, preço de S10 Pro ou abaixo, porque ele toca mais ou menos nesse nível, vale a pena, tá? Mas eu duvido muito que você vai encontrar. Em seguida temos os SX Terminator, bicho, a evolução dos S10 Pro. Eu lembro quando esse fone lançou, ele lançou bem mais caro que os S10 Pro. E eu vendia muito ele na época, ainda assim, gostava muito dele, porque ele tem um design muito interessante. E ele tem uma sonoridade parecida com os S10 Pro, mas com um pouco mais de graves e menos agudos, é um pouco mais polido. E isso encantava muita gente. O negócio é que ele era bem mais caro. Porém, hoje em dia, em promoções, os S10 Pro fica R$ 120 e os SX 140. Nesse cenário, inclusive, eu acho os SX uma melhor escolha que os S10 Pro. Então ele entra como S aqui, inclusive fica na frente de todo mundo. Por enquanto, é o fone que eu mais recomendaria você comprar da KZ. Os SX é sensacional, evolução dos S10 Pro custando um pouquinho a mais. E ele faz exclusivamente os S10 Pro X cair, porque ele é um fone melhor que os S10 Pro X e custa menos. Eu não vejo motivo para comprarem os S10 Pro X tendo os SX no mercado. Minha opinião, é claro. Passando para mais um fone descontinuado Pokémon raro que poucas pessoas ouviram falar e ouviram provavelmente, o KZ AS6. O KZ AS6 era um fone interessante, era um fone situacional, usava só armaduras balanceadas e tinha uma assinatura bastante neutra,
com subgraves elevados e agudos bem altos elevados. Era uma sonoridade que eu particularmente gostava bastante. Se dava muito bem com música clássica, música instrumental, jogos, coisas que exigem uma transparência maior nos agudos. Infelizmente foi descontinuado. Para mim ele era um A porque ele custava, na época, uns R$120, hoje custaria uns 160 com a alta do dólar. Não acho que vale tudo isso, mas na época também não existiam fones tão bons. Então se você tem um S6, você ainda tem um ótimo fone. Fica a dica aí que talvez você não precise de um upgrade. O próximo é o KZ EDXS, creio eu. Desculpa se eu estiver falando errado, porque tem muito fone. Cara, a gente tem o EDX, o EDX Pro, agora o EDXS, né? O EDXS é a evolução do EDX Pro, que é a evolução do EDX, né? Tipo Pokémon, Charmander vira o Charmeleon, que vira o Charizard. Então ele seria o Charizard, só que eles evoluem em preço também. Cara, eu vou colocar ele no A por alguns motivos. O EDX e o EDX Pro são mais baratos, principalmente o EDX. E o custo-benefício do EDX e do EDX Pro compensam bastante, na minha opinião. Quando você dobra o preço do EDX para ir para o EDXS, você não ganha, obviamente, o dobro de qualidade sonora. Então eu não acho justo colocar ele no S enquanto você tem o EDX tocando quase o mesmo, custando metade. De qualquer forma, é um fone muito barato, é um fone muito bom e um bom lançamento da KZ. Porém, eu não ouvi tanto ele ainda e vai ter avaliação no canal em breve, tá? KZ D12, esse aqui é o Jurássico também, tá? Veio antes dos ST 2016, por aí, né? Quando tudo era mato no mundo Sci-Fi. Quando eu comecei na audiofilia, um pouco depois de eu começar na audiofilia. E o ED12 era tipo, pô, é bom, mas inteira e pega os ST que é melhor. Na época ele já não era muito competitivo. É um fone ok, toca bem, tem um cabo removível. Eu achava muito maneiro o lado direito ser vermelho e o esquerdo ser azul. Acho isso maneiro até hoje, mas nada demais, cara. Eu colocaria ele no C. Atualmente não vale a pena, eu não vejo motivo para você comprar um ED12. E se você tem um ED12, eu acho que vale a pena sim o upgrade para os fones mais modernos da KZ. Em seguida temos o KZ ZSR, um fone antigo também, um fone comercializado até hoje. E era um fone bem interessante porque ele ficava no meio termo entre os ST e os S10, tanto em preço quanto em som. Fone com muito agudo alto, bastante agudo alto, muito bom para música clássica, muito bom para música instrumental, muito bom para jogos, porém bastante irritante em metal, pop, hip hop, gêneros que usam bastante agudos de forma mais agressiva. Tinha subgraves também pra caramba. A KZ tinha uma assinatura nessa época, junto com os S6, de ter bastante subgrave e bastante agudo alto. Só que eles dosavam a mão demais, cara. Ficava com muito punch, ficava com muito agudo. Então era um fone agressivo. Ainda assim é um bom fone, tá? Situacionalmente falando, quando ele encontra um gênero que ele toca bem, como eu disse, música clássica, por exemplo. Cara, era um fone muito bom. Em seguida temos os ST. Cara, os ST acho que foi o marco zero da KZ para entrar na audiofilia de vez, para chacoalhar o Sci-Fi de vez. Foi um fone que fez um rebuliço imenso. Foi um fone que me introduziu na audiofilia, tá? Na época eu estava procurando um fone de maior qualidade, os ST custava R$40 na Gearbest. Quem lembra da Gearbest? E tinha cabo removível, era tudo uma novidade. E cara, eu comprei uns ST e fui muito feliz com o fone. Eu tava vindo daquele Samsungzinho Earbud que vem no celular. Cara, os ST era muito bom. Porém, com o passar dos anos, eu fui percebendo os defeitos dele e as principais feiuras dele. A principal feiura pra mim era nas guitarras e nas vozes. Cara, é um fone com muita energia nos médio agudos. E hoje em dia, para mim, não dá mais, cara. O ST é um fone muito agressivo, ele não envelheceu bem. Temos um tuning bem melhor nos fones atuais e por isso eu acabo não conseguindo recomendar tanto o ZST, infelizmente. E eu sei que é um fone que muita gente tem até hoje, tá? Em seguida temos o S3, cara, assim, um fone completamente esquecível, lançou junto com os ST, custava o mesmo que os ST, tocava um pouco pior que os ST, então...
Cara, não vou botar no D porque não é um fone ruim. Se você tiver um S3, você sabe que não é um fone ruim, mas completamente esquecível. O próximo é um KZ ZS6, cara. Também um fone que muita gente usa para retorno de palco. E para mim é o desenho claro da sonoridade antiga da KZ. Um canhão de agudos e de subgraves. Eu tenho até hoje uns S6 guardado ali vermelhinho. Qualquer dia eu posso fazer review dele para vocês. Cara, é um canhão. O subgrave vem com muita força, o agudo vem com muita força. É muito interessante para hip hop, para rap, para pop. Só que é um fone muito agressivo. Porém, ele tem um refino muito alto até hoje, tem um detalhamento muito alto. Eu lembro que na época que ele lançou era bizarro, velho. Era bizarro a quantidade de detalhamento que ele tinha. E ele mantém essas características até hoje, se mantendo competitivo. Porém, assim, cara, o tempo passou, ele continua... Ele abarateou muito, ele era uns R$200, hoje em dia é 70. Por R$70 eu acho que ele é um B. Na minha opinião, existem fones melhores ainda, mas é interessante ver como esse fone envelheceu até que bem, sabe? Tirando, principalmente se você equalizar os agudos agressivos, é um fone que ainda dá um caldo. Em seguida temos os SN Pro feijão com arroz, né? Depois que a KZ lançou os S10 Pro e os SN Pro /SN. Sinto que teve uma virada de chave para KZ com os ST e novamente com os SN teve outra. É um fone muito bom, cara. Atualmente custando seus, em promoção, R$40, R$50. É um S. É um S. Ele é um mini S10 Pro, ele pega tudo que a KZ faz muito bem. Graves com bastante impacto, agudos com muito detalhamento e assim muito vivos. Médios também, com muita vida, muito vigor. Fone cansativo, fone que sibila, fone mais cansativo que os S10 Pro, não tem tanto refino quanto os S10 Pro e principalmente os SX, mas pelo preço dele é muito bom. E se dá muito bem em jogos, cara, então eu ainda recomendo bastante os SN Pro. Cara, os S10, velho, os S10 é um fone bom, sonoridade boa, preço atualmente ok, mas ele é muito desconfortável, cara, ele é muito grande. Eu não recomendo comprar uns S10 de forma nenhuma, principalmente quando você pode comprar uns S10 Pro com um pouco a mais. O conforto dos S10 é muito ruim, quem teve sabe. KZ ATR foi meu primeiro KZ, antes dos ST por sinal. E é um fone que eu tenho até hoje, funciona até hoje, tá? Um fone com cabo fixo e tá ali no meu guarda-roupa, funciona até hoje. É um fone muito bom, cara. É esquisito, ele não tem nada a ver com nenhum fone que tá aqui, ele nem parece a sonoridade da KZ porque ele tem agudos calmos. É um fone muito calmo, muito relaxado, muito gostoso, até hoje é um fone muito gostoso. Se a KZ lançasse esse fone hoje por R$30, assim, com cabo removível e tudo mais, eu recomendaria. E ele custava R$20 na época, que o dólar era barato, na Gearbest eu paguei, se eu não me engano, em promoção R$17 nele, cara. É de cair o queixo. Mas o tempo passa, ele não é mais tão bom, pra mim ele é um A, né? Mas ainda assim é interessante relembrar o passado. Falando do passado, agora a gente fala do presente. O KZ Defy foi a minha última review no canal, sugiro quem não viu ver. Pra mim é o melhor fone da KZ atualmente, não é o melhor fone da KZ em som, mas é o melhor fone em custo-benefício. Pra mim ele é um S e ele entra na frente dos SX. É um fone bem mais equilibrado que esses fones que estão aqui na lista, ele não tem tanto agudo, ele não tem médios agressivos, é um fone muito mais polido e você consegue controlar os graves e de um fone neutro para um fone gravudaço com as chavinhas. Então, cara, é um fone muito bom, mais do que recomendado. ZSN, cara, os ZSN para mim é um A, eu acho os ZSN Pro melhor, custo mesmo, então vai nos ZSN Pro. Sem muito mais o que falar. Os S5 agora, cara, os S5 é um fone, é uns S6 piorado, cara, é uns S6, é agressivo ainda, igual os S6, mas não é tão detalhado. Hoje em dia não dá pra mim, eu não recomendaria uns S5 mais. Inclusive o corpo dele parece, mas é de plástico, então todas as coisas boas que seguram os S6 ainda num patamar um pouco elevado, os S5 tira. Não recomendo. KZ PR2
tá? Porra, esse fone aqui vai ser difícil avaliar. Eu tenho review no canal, eu recomendo você olhar se você estiver pensando em pegar o PR2. O PR2 é um fone planar magnético, é uma configuração diferente, uma tecnologia diferente. Em som bruto, do que tá aqui, ele é o melhor fone. É o melhor fone da Kazé em som e ele não é caro. Ele custa menos de R$150 em promoção. Só que o que pega? Você precisa ter amplificação dedicada. Você precisa ter um amplificador de mesa, você precisa ter um dongle muito potente. Se você tá vendo esse vídeo e só quer um fone para plugar no seu celular e ouvir música, plugar no seu PC e ouvir música, o PR2 não vai dar, porque ele precisa de muita energia para funcionar, você precisa de um amplificador. Se você tem amplificador, cara, esse fone sobe pro S e toma a primeira posição. Mas eu vou ter que colocar ele no A por conta desses poréns, cara. É um fone que custa R$150, é legal? É. Mas se você não tem amplificador, você já vai ter que gastar mais uns R$300 com amplificação. Você vai estar pagando quase R$500, já começa a perder o sentido, começa a perder o senso de custo-benefício que ele tinha. Kazé AS10, Kazé AS10, cara. Pô, que fone bom, velho. O primeiro fone completamente armadura balanceada que eu já ouvi. Hoje em dia ele não é mais tão bom, ele é um B, até porque ele é bem caro, mas na época era muito maneiro, cara. Tem um subgrave com muito vigor, tem agudos vivos, mas sem se passar tanto como os fones antigos da Kazé. É um fone bem interessante, era um fone muito interessante quando lançou, mas hoje em dia ele tinha que ter abaixado de preço e não aconteceu isso. Em seguida temos o Kazé EDX, né? O EDX para mim é um S, diria que ele fica aqui, vai depender da tua grana, né, velho? Custo-benefício é algo muito singular de cada um. Mas o EDX é o seguinte, cara, é um fone muito bom e custa o preço de um lanche, né? No Brasil, se bem que se for um lanchezinho gourmet, aquele lanche safado, que os caras fazem aquele hambúrguerzinho smash, ou se for um Mac, né? Se for um Mac fora de promoção, o EDX é mais barato que a maioria dos lanches por aí, cara. Em promoções você vai pagar menos de R$30 no EDX. Ou seja, como eu disse, menos de um lanche. Sem batata e sem coca. Então, é um custo-benefício muito alto. É um fone muito bom, cara. Ele não perde muito, por exemplo, por uns SN Pro e custa muito menos. Claro, a construção é mais simples, né? E tudo mais, mas já é um fone com cabo removível, então é surreal o custo-benefício bruto desse fone. Em som ele perde para tudo que está aqui no S, mas ele custa R$30, pô. Em seguida temos o ZST-X. Cara, o ZST-X para mim não faz sentido nenhum. Foi um fone que foi lançado, todo mundo esqueceu dele, com razão, porque o ZST, como eu disse, envelheceu mal. Para que lançar um ZST-X? E o ZST-X sofre do mesmo problema do ZST, ele tem médios agudos muito agressivos, cara, parecem gatos brigando num telhado ao invés de parecerem guitarras. Cara, eu vou botar ele no D, tá? Porque assim, ele é caro e é um fone que particularmente eu não gosto realmente de ouvir, é um fone que me cansa, é um fone que me irrita por conta dos médio agudos. Em seguida temos o EDX Pro. O EDX Pro para mim vai pro A, pelo mesmo motivo do EDX S. Ele é melhor que o EDX? É, mas custa quase o dobro. Então perde o sentido do custo-benefício. Você bota mais R$10 e pega uns SN, que já é de metal, uns SN Pro. Assim, se tiver, por exemplo, o EDX por R$30, esse aqui por 37, cara, vai no EDX Pro, mas geralmente não é o que acontece, né? Pelo menos pelo que eu observo. Em seguida temos os S3. Os S3 o que eu tenho para falar, cara? É um fone que a ergonomia é muito interessante, tá? Você vê que ele é esquisitinho aqui, mas ele era muito confortável e ele era bem baratinho na época, mas o EDX custa menos que ele e é muito melhor. Para mim não faz sentido uns S3 hoje em dia. Se você tem esse fone, ele é um bom fone, tá? Mas, como eu disse, o tempo passou e eu não vejo sentido nenhum em comprar um S3. Partindo agora para o ES4. Cara, o ES4, ele entra no B para mim.
Ele veio para substituir os ST, o S3 e essa leva de fones de R$50 e a KZ dosou melhor a mão nos médios e nos agudos. São médios com mais corpo, são agudos menos agressivos. Eu lembro que na época eu tinha já os ST, eu tinha o ZNA, eu tinha o S3, porque eu trabalhava com a venda desses fones, eu tinha todos para os clientes testarem, e eu tinha o S4. E o S4 sempre escolhia para ouvir no lugar desses outros porque era bem melhor. Em seguida temos o ZAS. É ZAS? Acho que é o ZAS. O ZAS para mim é um C, porque assim, é um fone caro pra caramba e na minha opinião tem fones mais baratos melhores da KZ. Não é um fone ruim, é um fone com ótimos graves, mas eu não vejo sentido pagar 300 e poucos reais num ZAS, sendo que você tem um ZAX que é melhor. O ZAX, para mim, é o melhor fone da KZ dessa pegada típica da KZ enérgica. Ele é o upgrade dos SX, que é o upgrade dos S10 Pro. Então, vamos supor que você tem os S10 Pro e gosta muito, e fala, pô, eu quero o upgrade dos S10 Pro o melhor possível. O ZAX, cara, graves com muito peso, muito impacto, mas um controle muito alto. Agudos com bastante energia, mas que não se passam como nos S10 Pro, médios com bastante corpo, o detalhamento é maior, o palco sonoro é maior, a separação instrumental é melhor, o conforto é melhor. Cara, esse fone é muito bom. Eu ainda tenho que fazer uma review dele, por sinal, qualquer dia eu faço. Mas o ZAX é um dos melhores fones da KZ e já é um fone relativamente antigo, ele lançou já tem alguns anos e se mantém muito bem no mercado. Em seguida temos o ZNA. Cara, o ZNA é um D pra mim porque... Cara, ele custa uns R$70 hoje em dia. É um fone antigo, é um fone que envelheceu mal, é um fone que tem muitos agudos. Me incomodava bastante, tinha um timbre bem metálico. Ainda assim o detalhamento é alto, eu não vou botar ele no D porque é sacanagem, cara. Eu vou botar ele no C, tá? Ainda mais que a construção dele é em metal, ele é bem confortável, então um C tá justo. E o último da lista é o KZ-ZNA. Cara, o KZ-ZNA era para ser uma evolução do ESX, nada mais é do que um ESX com um driver a mais. Bicho, a minha review do ZNA foi muito negativa, foi bem agressiva, eu esculachei o fone basicamente, e a minha experiência com o fone foi terrível. Algumas pessoas comentaram, ficaram bravas com a minha review, que o fone era bom. Até aí não tem problema, pode ser uma divergência de opiniões ou pode ser que a unidade que eu tinha algum defeito, também acontece. Fato é que a experiência que eu tive com o ZNA foi terrível e eu colocaria ele no D. Era bem difícil de ouvir, principalmente guitarras com ele, ele ficava muito agressivo. Então, pro meu gosto pessoal e a unidade que eu tinha aqui não rolava, pode ser que tenha defeito, pode ser que você tenha um ZNA e adore, mas é a vida. E, gente, essa foi a tier list completa de todos os KZs que eu já ouvi. Eu vou deixar todos os links na descrição do que tiver, porque tem muito fone descontinuado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Fui!